Olá pessoal, tudo bem? Ah, Meu nome é Alexandre Larosa, moro na França desde 2013. Sou cliente e amigo do Fernando Terra há mais ou menos 8 anos. E como todo apaixonado por orquídeas, principalmente por valqueriana e nobilho, não podia ficar longe delas, né? Deixá-las no Brasil e vir para cá. Então, conversando com o Fernando, ele pediu para que eu compartilhasse com vocês, ao longo desses anos, qual tem sido minha experiência em adaptar o cultivo de valquerianas e nobilhos aqui para que a gente possa ter sucesso. Então eu vou dividir em alguns vídeos com vocês os fatores que eu tenho trabalhado e adaptado aqui, como por exemplo o espaço, a temperatura, que como vocês podem ver tá nevando nesse momento, água, adubação, iluminação, enfim, esses fatores que eu venho ao longo desses anos adaptando para que as orquídeas possam responder bem e dar bom resultado. Bom, pessoal, o espaço é limitado, mas é claro que isso não impede a gente de usar a criatividade e adaptar o nosso cultivo. Então, consegui negociar aqui com a digníssima esposa um espaço para construir uma estufa. Então, fiz essa estrutura metálica de 2,30 m por 1 metro, com 2,30 m de altura, e a recobri com um sanduíche de plástico bolha e plástico transparente, o que garante uma diferença de temperatura interna e externa de 7 a 10 graus mais ou menos, dependendo da época do ano. Então essa foi a maneira que nós conseguimos para poder adaptar o cultivo das plantas na área externa do apartamento. Bom, pessoal, com relação à iluminação, a estrutura ela já pega todo o sol da manhã, mais ou menos até meio-dia e meio, e o que dá uma boa quantidade de luz natural para as plantas. No entanto, algumas épocas do ano há pouca iluminação, principalmente agora no inverno. Então eu coloco luminárias ligadas durante 12 horas por dia para que a gente possa aumentar esse fluxo de iluminação para as plantas. Então eu utilizo luminárias específicas para horticultura, essa de luz branca dedicada para os seedlings e ainda essas de LED azul e vermelho para as plantas que estão penduradas. E a gente sabe que as plantas utilizam principalmente os raios azuis e vermelhos, na decomposição da luz branca, para realizar a fotossíntese. Então esse processo deu uma boa quantidade de luz para as plantas e a gente vê isso em função principalmente da cor e do substrato. A gente vê que cria essa alga verde no substrato, e a coloração das folhas também, o que demonstra que a quantidade de luz está sendo bem satisfatória. Bom, pessoal, como eu tinha falado para vocês, essa cobertura plástica já garante de 7 a 10 graus diferença de temperatura interna e externa, Mas, como vocês podem ver, aqui dentro está 23 graus. A gente utiliza um sensor ligado a esse termostato, onde a gente varia para mais ou para menos, a temperatura, de acordo com o que a gente quer dentro da estrutura. E a gente utiliza esse termostato ligado numa resistência. E em função da temperatura que a gente define, ele vai ligar ou desligar. E como a resistência tende a secar mais o ambiente onde ela está instalada, eu utilizo esse umidificador que vai me garantir um aumento da umidade aqui interna. Então, se eu ligar só a resistência, eu vou ficar com uma umidade em torno de 40%. Com esse umidificador, essa umidade sobe para 60% a 70%. Bom, somado a esse sistema de aquecimento e umidificação, eu coloquei o que a gente chama de estação atmosférica para poder monitorar ao longo do dia, através de um aplicativo instalado no celular, qual é a variação da temperatura e da umidade. E isso permite que eu faça uma intervenção tanto para aumentar ou diminuir a temperatura, quanto também para aplicar mais ou menos umidade aqui no interior.
E aí fica mais simples de controlar isso, não ter um ambiente seco, com uma temperatura muito alta ou muito baixa. Bom, pessoal, água era o último fator que realmente faltava para eu equilibrar o meu cultivo. Aqui eu tive muito problema com a má qualidade da água, muita planta regrediu, muita planta realmente morreu por conta da água calcária, né? Aqui, se abrindo a torneira, só falta sair pedra. Então, em 7 meses, mais ou menos, eu conheci esse filtro próprio para aquariofilia, mas que dá ótimo resultado com a água para as plantas também. Então, o pH sai a 6,5 e a condutividade elétrica a 0, que depois a gente regula com a adubação. E complementando, falando da adubação, eu alterno uma semana um adubo hidrossolúvel 20-20-20, NPK, e na semana seguinte um adubo também hidrossolúvel 30-10-10. E com isso vocês vão ver o resultado que eu venho obtendo a partir do momento que eu coloquei esse filtro, mudando assim a qualidade da água e adubação. Bom, separei umas plantinhas aqui para vocês, para mostrar como tem sido em termos de evolução, desde quando elas chegaram aqui, os problemas que eu tinha também e como elas estão agora. Então, por exemplo, essas duas aqui no vasinho, elas vieram para cá em junho do ano passado, né? E vocês podem ver como é que já está, olha, a diferença em tamanho de broto, né, dessas duas e enraizamento, né, com os processos que eu tenho feito aqui. Eu as mantenho no toquinho onde elas vieram e uso xaxim, e como elas estão pequenas, botei ainda no vasinho de barro. Tá? Então elas estão com um enraizamento bem forte e a brotação, em termos de diferença de tamanho, bem significativa. Essas daqui, essas duas, vieram para cá também em junho do ano passado, né? Então vocês podem ver que eu as mantive, né, no substrato que veio para dar menos estresse, né? Mas de qualquer maneira, diferença, né, no tamanho da brotação seguinte, após que chegou aqui, é bem significativa, principalmente nessa aqui que vocês podem ver a diferença. Essas daqui vieram para cá final do ano, foi agora em dezembro, e também vocês já podem ver a coloração, né, o enraizamento, né, que já tem bastante raiz aqui saindo. Então, bem saudável, inclusive aqui, ó, esse seedling bem pequenininho, que geralmente eles não resistem, aqui está resistindo bem e estão crescendo, né? Então eu mantenho no substrato que a planta vem, principalmente nos tamanhos 1 e 2, tamanho 3, né, eu já utilizo aqui o cachepô com o esfagno. Então vocês também podem ver, essas vieram também em junho do ano passado, né, a diferença de tamanho, né, de brotação, enraizamento, né, que está bem firme. Essa aqui, idem, uma planta que também veio no mesmo período para cá, vocês podem ver a diferença de brotação, o enraizamento bem saudável, vindo. Essa aqui é um seedling de Ackland, então separei para vocês verem principalmente o enraizamento dela, né, que está bem forte, bem significativo. Separei uma planta maior, né, para vocês verem como é que tem sido. Essa é uma Cinella teteia, então ela veio para cá com esse brotinho aqui em desenvolvimento, mas ele parou aqui, e o broto seguinte já veio bem interessante, bem grande, né? Esse vem em enraizamento, como tem sido. Esse cachepô plástico aqui também, ele tem apresentado bons resultados em termos de enraizamento, em termos de retenção de umidade, né? Praticamente diferença alguma para o cachepô de madeira. E esse aqui, um nobilior também, eu separei. Ela veio com esse broto aqui, com esse bulbo aqui interno, né, o último, e aí colocou mais 3 bulbos, né, que são esses dois aqui da frente e esse aqui do lado. Então vocês também podem ver que o enraizamento está bem forte, tem bastante raiz nova vindo, né? Isso mostra aí que a gente conseguiu um equilíbrio nessa brotação, né?
E aí eu separei para vocês duas plantas para mostrar o antes e o depois, ou seja, como as plantas vinham se sentindo antes de eu conseguir estabilizar o cultivo e depois. Então esse nobilho aqui, por exemplo, ele veio com esses bulbos menores aqui, né? E como eu tinha problema de água, de iluminação, esse foi o seguinte. E a partir do momento onde eu consegui resolver problema de água e iluminação, esses são os dois bulbos que vieram em seguida. Então vocês podem ver que é bem saudável, né? Um bulbo bem grande. E a mesma coisa essa valqueriana, né? Então ela veio com esses daqui, esses bulbos traseiros. Um bulbo seguinte que nasceu aqui já veio bem mais fraco, e isso aqui foi o que aconteceu nos anos seguintes em função dos problemas, principalmente com água. E depois de resolvido esse problema, esse é o bulbo seguinte que nasceu, né? Então vocês podem ver que faz toda a diferença você conseguir realmente equilibrar o teu critério de cultivo, né? Principalmente no que diz respeito à água.